A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje, domingo 23 de maio de 2021, como fazemos costumeiramente, aos domingos, estudamos a nossa escola bíblica dominical. E neste trimestre, o segundo trimestre deste ano, estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais. E chegamos hoje à lição de número 8, que vai discorrer sobre o ministério de evangelista. E para isso nós separamos 3 textos bíblicos que eu gostaria de compartilhar com os irmãos neste momento. O primeiro deles está lá em Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Atos 21:8. E no dia seguinte, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. E 2 Timóteo 4:5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Essa palavra evangelista no Novo Testamento aparece só nesses 3 textos. E nós, como sempre fazemos, baseados na palavra de Deus, vamos meditar a respeito. Mas antes eu gostaria de fazer uma breve oração para que Deus possa abençoar o nosso estudo. Senhor meu Deus, louvado seja o teu santo nome, engrandecido seja o teu santo nome sobre toda a face da terra, Senhor. Nos dá da tua graça, ilumina o nosso espírito, Senhor, para entendermos com profundidade, Senhor, as coisas que tu nos ensina através dos textos bíblicos, Senhor. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste trimestre nós já vimos os 9 dons do Espírito e agora estamos já na segunda parte do trimestre estudando os ministérios que são dados por nosso Senhor Jesus Cristo. Já vimos o ministério de apóstolo, já vimos também o ministério de profeta e hoje chegamos ao ministério de evangelista. Devemos separar o ministério de evangelista com o dever que tem todos os cristãos de evangelizar. Então é muito importante nós termos isso em mente. Uma coisa é o ministério de evangelista e outra coisa é o dever que todos os crentes têm de evangelizar. Jesus disse lá em Mateus 28:19, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Pregar o evangelho a todo mundo é o dever de todo cristão. Mas entre os cristãos há alguns separados por Jesus para esse ministério de evangelista. O apóstolo Paulo nos explica lá em Efésios 4:11 que há diversos ministérios dados por Jesus.
diz ele, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então nós vemos aqui uma explicação bíblica da separação desses ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ministérios diferentes. Nós vemos no primeiro texto bíblico da nossa lição que esses ministérios são para diversos serviços e funções diferentes dentro da igreja. Lemos Efésios 4:11 e também lá em Atos 21:8 nós vemos o primeiro evangelista citado pelo nome. E no dia seguinte, diz a palavra de Deus, partindo dali Paulo, e nós que com ele estávamos, chegamos a Cesareia e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, quando ele fala que era um dos 7, está referindo aos diáconos separados em Atos 2. Ficamos com ele. Então a primeira coisa que percebemos neste texto é que um servo de Deus pode ser separado primeiramente para uma função e para aquilo ele recebe uma consagração. Então Filipe, ele foi consagrado primeiramente como diácono. Nós podemos ler isso lá em Atos 6, 3-6. A separação desses 7 para o diaconato. Diz a palavra de Deus, através de Pedro: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituímos sobre este importante negócio. Qual era o importante negócio? Os irmãos estavam recebendo mantimentos da igreja, participavam de ceias coletivas, refeições coletivas, e ali os apóstolos estavam muito atarefados, porque eles tinham a missão de organizar a igreja e também estavam servindo à mesa. Então, o apóstolo Pedro falou, olha, isso não me parece certo, vamos organizar a coisa melhor. Por quê? Diz ele no verso 4, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Tímon, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, a primeira detalhe importante é que você pode receber um ministério do Senhor e depois Deus te dar outro ministério. Então, Filipe iniciou a sua vida cristã seguindo a Jesus e logo no início da igreja, diante da dificuldade do trabalho, houve necessidade de separarem homens cheios do Espírito Santo de sabedoria para aquele trabalho de separar as mesas, de organizar o almoço, dar a refeição para aqueles irmãos que estavam naquela época, no início da igreja, perseguidos e perdendo seus negócios e, portanto,
precisavam ser ajudados pelos irmãos que tinham algumas posses. Na sequência do livro de Atos, nós vemos que Estevão, um desses 7 diáconos, junto com Filipe, ele tem uma pregação ousada e ele, por causa da ousadia na palavra de Deus, ele é injustamente acusado por falsas testemunhas e levado à morte por apedrejamento. Inclusive, Saulo de Tarso estava presente na morte de Estevão e mais tarde Saulo de Tarso se converteria e se tornaria o apóstolo Paulo que conhecemos hoje também. Mas aqui, depois de ser apedrejado e morto, Estevão, a igreja se dispersou. Mataram depois também Tiago, a espada, e Filipe foi para a região de Samaria, depois da morte de Estevão. Diz lá Atos 8, 4-8. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unânimes prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam, e muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Aqui nós já vemos Filipe na cidade de Samaria fazendo o que nós chamamos hoje de avivamento. Ele pregava, os coxos eram curados, muitos aceitavam Jesus como Salvador, os paralíticos andavam e havia grande alegria naquela cidade. Nós vemos lá, nós já lemos a princípio lá em Atos 21, que é muito depois desta passagem, já o reconhecimento da igreja como Filipe como evangelista. Então, a função do evangelista é levar a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas da salvação às pessoas de uma forma ousada e cheia do Espírito Santo. O evangelista, não há barreira para o evangelista. Ele tem orientação do Espírito Santo aonde se dirigir, aonde pregar, com quem falar. Mas essa função, ela vai até aí. Porque lá no versículo 14 aqui de Atos 8, nós vemos que Pedro e João, os apóstolos, se dirigem para lá. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, diz a palavra de Deus, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Os irmãos se lembram que Jesus falou lá em João 21:17 para Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então nós vemos aqui como fica claro com Felipe esse ministério de evangelista, aquela força espiritual para ir no lugar certo, falar às pessoas certas, proclamar a mensagem certa, fazer com que as pessoas sintam no coração a necessidade de salvação, de arrependimento dos seus pecados, e essa vibração do evangelista faz com que aquelas pessoas tenham um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas depois
é preciso um trabalho de discipulado, de crescimento daquelas pessoas, de organização de uma igreja, de colocar ordem, de levantar pastores para aquela igreja. Aí vem os apóstolos e também, como Pedro, nós vemos, Pedro não é apenas apóstolo, também é pastor. Um servo de Deus pode ter mais que um ministério. Então Pedro vai ali com João estabelecer uma igreja em Samaria, organizar aqueles novos convertidos, fazer como que fez lá em Jerusalém, olha, ver os que precisam de ajuda, trazer alimento, colocar ambientes físicos para que eles possam adorar a Deus. Tudo isso precisa ser organizado. Já não era mais tarefa de Filipe. A tarefa de Filipe, a missão de Filipe para o que ele tinha sido separado era para pregar o Evangelho. Tanto é que lá em Atos 8, na sequência, 26 e 29, nós vemos o Espírito Santo tirando Filipe daquela multidão de Samaria que já estava na mão do apóstolo Pedro e do apóstolo João, já estavam sendo cuidados, e ali certamente Pedro estabeleceu uma organização com outros pastores. Filipe foi chamado pelo Espírito Santo para pregar uma alma. Lá em Atos 26 e 29 diz assim: e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para o lado sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candance, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse-lhe o Espírito, aqui o Espírito Santo, a Felipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E Felipe foi. Deixou a multidão a cuidado de Pedro e João, e de quem Pedro e João tinha orientado para cuidar daquele grande rebanho que tinha sido ganho em Samaria. Mas agora Felipe precisava ganhar mais almas. E o Espírito Santo enxerga no caminho de Jerusalém um homem. E este homem é da Etiópia, africano, está voltando para a sua terra, é judeu, tinha ido a Jerusalém adorar, agora estava voltando para a sua terra. E o evangelho precisava ser pregado para os etíopes. O Espírito Santo sabia disso. Felipe não sabia, mas o Espírito Santo sabia, e o Espírito Santo orientou a Felipe a falar com aquele homem: vai lá, ganha aquela alma. Ele está lendo o profeta Isaías. E quando Felipe chegou, viu ali aquele homem lendo o livro do profeta Isaías, o rolo do profeta Isaías, no capítulo 53, quando fala da pessoa de Jesus e diz a palavra de Deus na sequência. Você pode ler aí no texto bíblico que o homem lia aquela palavra e não entendia. E aí Felipe, partindo daquela passagem que fala de Jesus, apresentou Jesus por inteiro, e aquele homem foi salvo pela maravilhosa graça do Senhor, que usou o seu servo, o evangelista Felipe, para trazer mensagem direta àquele coração faminto da palavra de Deus. Graças a Deus nós podemos dar pelos evangelistas que fazem esse trabalho maravilhoso de atingir corações. E com conhecimento, nós vemos que Felipe explica a palavra de Deus.
nós fazemos aqui uma observação. Algumas pessoas, por estarem sempre presentes no evangelismo, querem a si próprias se nomearem evangelistas. Não são. O evangelismo é uma coisa, função de todo o cristão. O ministério de evangelista é um ministério especial. Pessoa preparada por Deus para ser um ganhador de almas. Nós vemos lá em 2 Timóteo 4 e 5, uma passagem bastante interessante, a terceira passagem no Novo Testamento que cita alguém nominalmente como evangelista. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo fala: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, o apóstolo Paulo ganhou Timóteo para Jesus. E o apóstolo Paulo consagrou Timóteo como pastor daquela igreja. Mas precisava de mais alguma coisa ali. A obra estava indo bem, Timóteo era um excelente pastor, mas era necessário ganhar almas. E o Espírito Santo escolhe pessoas. E Jesus consagra essas pessoas para o ministério, mas não havia na região ninguém preparado. Veja como é importante as pessoas se dispuserem os seus corações a Deus para fazerem a sua obra. Não havia ninguém ali na igreja que Timóteo pastoreava que estivesse preparado para ser consagrado evangelista. Então o apóstolo Paulo, que é um vaso, Deus sempre usa vasos para escolher outros. Mas ele escolhe antes. O vaso só confirma o que Deus já escolheu antes. E Jesus já tinha escolhido Timóteo também para esta função de evangelista. Então, o apóstolo Paulo fala assim: olha, Timóteo, estou falando com as minhas palavras, você é um bom pastor, cuida de você mesmo, da doutrina, mas é preciso aí uma obra de evangelização e não tem ninguém com o ministério de evangelista aí na região. Então, o Senhor também está te dando esse ministério. Seja também um evangelista, um ganhador de almas. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, evidentemente com as minhas palavras. Mas que tenho certeza que é isso que corresponde a este trecho bíblico. Para nós concluirmos, irmãos, o Salmo 126:6 fala assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus bolos. Então há uma grande recompensa para esse ministério do evangelista, porque ele é um ganhador de almas. Lá em Lucas 16:9, Jesus também fala alguma coisa bastante importante.
Ele diz assim: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, o que Jesus está dizendo aqui é, quando ele fala riquezas da injustiça, ele está falando do dinheiro, porque o dinheiro ele só existe por causa da cobiça do homem. E quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, era para ter abundância, divisão de tudo para todos. Com a queda, com o pecado, o homem precisou colocar alguns limites, porque um queria propriedade do outro, e começaram a separar as propriedades. E mais tarde, um queria as coisas dos outros e começou a surgir a moeda que nós chamamos hoje de dinheiro. E Jesus fala assim: olha, usa esse dinheiro para a obra de Deus, para que ele seja usado no evangelismo, nas igrejas, e essas almas que são ganhas, elas vão te encontrar lá no céu, nos tabernáculos eternos. Então, é grande a recompensa dos ganhadores de alma. No século XX teve dois grandes evangelistas, pelo menos que eu considero. O evangelista Billy Graham e David Winkers, os dois norte-americanos. Foram muito usados por Deus. Deus está esperando um grande evangelista ou mais para o século XXI. Pode ser que essa pessoa seja você. Ore a Deus, louve o Senhor, se aprofunde na palavra de Deus e Deus pode te usar nesse ministério. É o desejo que eu tenho de todo o coração. Mas não se esqueça, se Jesus não te separar para o ministério de evangelista, você ainda pode fazer muito, pregando a palavra de Deus, porque a evangelização é o dever de todos os crentes. Amém? Vamos orar para encerrarmos a nossa lição de hoje. Senhor, meu Deus, te damos graças, Senhor, por esses momentos que passamos estudando a Tua palavra, Senhor. Levanta, Senhor, homens, mulheres dispostas a levar o Teu Evangelho com ousadia, como fez Filipe ali em Samaria, Senhor. Usando Teus vasos, Senhor, para a expansão da Tua igreja aqui nesta face da terra, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.